O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. Eu tive medo. Medo de amar, medo de entender, medo de sofrer, medo de perder, medo de arriscar. Mas aí uma vez você me disse, para eu me arriscar, para eu me jogar, para eu aproveitar. E foi o que eu fiz. Eu me joguei. E o resultado? Eu te amo para além de todo entendimento, além de qualquer dogma, além da vida e para toda a vida. Conheci a Aline no trabalho, né? Minha amiga Aline. Passamos 4 anos aí sendo muito amigas. E até que um dia ela deixou de ser amiga e passou a ser a minha Aline. A coisa começou mesmo num show da Madonna. Ela vai ver e vai lembrar. A gente marcou de ir junta. Ela não conseguiu ir. E aí ela apareceu no meu hotel e falou que eu era muito importante, que estava separando, mas não explicou muito bem por quê. E 2 anos se passaram e quando eu me divorciei, aí ela me disse. Quando ela me disse, mexeu muito comigo, mas foi impossível dizer não para ela. Hoje eu acho que é o início, é o primeiro dia do resto das vidas da gente juntas, até o fim. Eu sempre inicio essa solenidade de casamento civil fazendo uma breve distinção entre o casamento civil e o casamento religioso. Por que eu tenho esse costume? Porque eu acho que quem comparece a esse tipo de solenidade tem sempre em mente o casamento religioso, né? Acho que todos aqui já tiveram a oportunidade de comparecer a um casamento religioso e talvez poucos tenham comparecido a um casamento civil. E o casamento civil ele é muito diferente do casamento religioso. A começar por quem preside, eu não digo nem quem celebra, quem preside este ato. Enquanto no religioso o casamento é celebrado por um padre, por um pastor, por um rabino, enfim, por um sacerdote. A quem compete abordar o lado espiritual, o lado religioso, propriamente dito, do casamento. No casamento civil, não. Na verdade, era para ser até um juiz de paz, mas nós não temos essa figura ainda reconhecida aqui no estado de Pernambuco, então é um juiz de direito quem preside esta solenidade. E a quem compete somente saber se vocês duas estão se casando de livre e espontânea vontade. Parece uma coisa sem sentido, sem propósito, uma festa bonita, a felicidade estampada aí no semblante de vocês compartilhando esse momento com as pessoas mais queridas, mais próximas, e o juiz vai perguntar se é de livre e espontânea vontade. Mas é porque o nosso Código Civil, nessa parte de direito de família, ainda recebe uma forte influência da Igreja Católica, que tem o casamento como um dos seus sacramentos. Então, por isso, existe esse rigor quando da sua celebração.
A outra fase do casamento civil, vocês já superaram, foi a chamada fase da habilitação. Levaram os documentos para o cartório de registro civil, lá foram confeccionados o processo de habilitação, foram publicados editais, não sei se tem conhecimento, mas esses editais chamados de proclamas foram publicados em jornal de grande circulação, porque se alguém tivesse algo ou algum impedimento em relação ao casamento de vocês, teria que ter se manifestado. Então, como ninguém se insurgiu até o momento, encontram-se aptas a contraírem núpcias. Basta no final só externar aquele célebre sim. Mas eu gosto sempre, até pela importância do momento, de lembrar que quem casa contrai deveres e obrigações. Existe até uma discussão jurídica se o casamento é um contrato ou não para estabelecer deveres e obrigações. Mas, independentemente disso, de ser um contrato ou não, o Código Civil, no artigo 1566, estabelece quais são os deveres do casamento. E principia aqui pela fidelidade recíproca. Num conceito bem objetivo, bem compreensível, a fidelidade recíproca é a obrigação que uma tem de ser única e exclusiva da outra. Que no início tudo era muito difícil, eu não conseguia nem olhar para ela, eu escondia o meu olhar e eu conversava com ela, eu ficava no corredor, no intervalo do trabalho, tomando um cafezinho, conversando com ela, mas eu não podia demonstrar e mostrar para todas as pessoas o quanto eu estava vulnerável a ela, o quanto eu queria ela. E daí quando eu descobri, como ela mesma confessou, porque eu quis acabar, eu quis afastar, correr, fugir daquilo tudo, mas aí ela disse, não, eu não consigo viver sem você. Então, nossa, aquilo ali para mim, pá, agora vamos mover montanhas, né? E daí vieram todas as mudanças necessárias na nossa vida para que a gente pudesse estar aqui hoje celebrando esse casamento, né? Com os amigos, os filhos, as pessoas que amamos, que compartilhamos muito daqueles dias. Muita gente dizia, eu já sabia. Eu disse, tá bom, mas a gente disfarçou bem. E é isso, né? Hoje a gente está aqui, feliz. Ela é minha parte, eu não consigo viver sem ela.
o casamento não se restringe à fidelidade, eu sempre acrescento mais 2 características que eu considero fundamentais para o casamento dar certo, que são a confiança e o respeito. O respeito, por sinal, foi a única inovação aqui do Código Civil, vamos falar sobre ele no final. Falar sobre a confiança. Vocês já convivem, né? Então, sabem o quanto é importante a confiança. E eu também não acredito que haviam se conhecido há pouco tempo e logo depois aceitaram essa convivência a 2. Eu acho que já se conheciam o suficiente, o mínimo necessário para aceitar essa nova fase da vida, porque a convivência, né, a união estável e o casamento, como a gente sabe, se constitui uma nova fase da vida. Embora, com certeza, uma não vai conhecer nunca a outra por inteiro, por completo, que a gente mesmo não se conhece. E quanto mais uma pessoa que teve uma criação, uma educação distinta da nossa. Mas esse mínimo conhecimento tem que existir para com ele gerar a confiança e a confiança trazer harmonia e tranquilidade para o lar conjugal. O segundo dever é da vida em comum no domicílio conjugal. Vocês já se anteciparam, já estão cumprindo. Eu, particularmente, eu não considero isso aqui um dever. Eu considero muito mais uma consequência bastante desejada pelo casal do que propriamente uma obrigação, um dever. Mas, como eu falei no início, nosso Código Civil ainda recebe uma influência da Igreja e o rigor que existe quando da celebração do casamento, ele continua em relação à manutenção do casamento. Então, por isso vem expresso na lei que o casal deve residir sob o mesmo teto. O outro dever é da mútua assistência. Essa assistência que o Código fala é assistência financeira e assistência emocional. Sobre a assistência financeira, eu acho que a grande maioria aqui se recorda que até um certo tempo atrás, a única família que era reconhecida juridicamente era a família resultante do casamento. O casamento estatuído aqui no Código Civil anterior, de 1916, que falava entre homem e mulher. Já com a Constituição de 88, foram reconhecidas mais 2 entidades familiares. Quais são? A união estável e a família monoparental, que é aquela constituída por 2 entes, o avó com o neto, o tio com o sobrinho, a mãe com o filho, e por aí vai. E recentemente tivemos a decisão do Supremo, que reconheceu a união homoafetiva. E, posteriormente, a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu também o casamento homoafetivo. Então, hoje nós temos aí uma verdadeira constelação, de famílias. E aquela família anterior que eu falei no início, a tradicional, ela tinha o homem como cabeça do casal, o chefe da família. Vocês se lembram disso? O pessoal antigo, a mulher ficava restrita aos afazeres domésticos e a criar os filhos, enquanto o homem era o provedor. Felizmente, isso faz parte do passado, graças principalmente também ao avanço da mulher na sociedade, que deu ela independência financeira, profissional, social, e também com a Constituição de 1988, que além de trazer essas novas formatações familiares, também deu igualdade de gênero. Então, tanto o homem quanto a mulher têm direitos e deveres iguais, não existe mais distinção. E a família hoje é administrada pelo casal. Não existe mais de cabeça de casal, isso faz parte do passado. E o outro tipo de assistência que eu considero mais importante é emocional, que a partir do momento que vocês resolveram se unir, vocês se afastam da família biológica. Eu não digo dos filhos, ainda são crianças, mas eu digo pelo menos dos pais, dos irmãos, e como seres humanos continuarão passando por momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, mais do que normal. E como não vão ter a toda hora, embora vão ter os filhos, mas não vão ter o pai, a mãe, os irmãos para dar aquele apoio, e uma tem que dar o apoio à outra nesses momentos de dificuldade. E podem ter certeza, já deve ter acontecido com vocês, que essa cumplicidade, essa solidariedade só faz tornar mais sólidos ainda os laços que unem vocês. O quarto é o sustento, guarda e educação dos filhos. Isso aí, vocês já estão escoladas, não? Eu digo sempre que a natureza já se encarregou de dar várias atribuições à mulher em relação aos filhos. A começar pela gravidez, depois o parto, a amamentação, e são responsabilidades exclusivas da mulher.
Mesmo se pudesse, eu sei que elas não desejariam transmitir para os homens essas atribuições. Mas, como pai, eu sei que nós temos também uma responsabilidade muito grande, né? Do mesmo jeito que vocês têm, nós temos. Então, vocês duas vão ter essa responsabilidade de traduzir uma certa segurança para a nova família aí. Mais cada um está adquirindo, um adquirindo 2, outro adquirindo 3 filhos. Pronto, aumentou muito, cresceu muito a família. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito violenta, em que é difícil a gente citar um fato onde a violência não esteja inserida. Boa noite a todos. É com muita alegria, agradecimento a Deus antes de tudo, e pedindo a atenção de vocês, vamos receber com uma calorosa salva de palmas esse abençoado casal, Karine e Aline, que vão abrir essa noite para a gente se divertir bastante. Eu estou achando poucas palmas, só mais palmas. Vamos receber Karine e Aline.
viver com vós, con toda la verdad que le persona frote, io l'aver offerto chi ne racconterà, e voi già tanto io mi racconto, non che per te nessuno la vero non ho mai compreso, e va bene tutto, tanto e tanto, per chiudere il cielo y no pararse, y digo te lo so, troppo anni nel te, y veo la rompe, che era venuto. Parabéns. Mais palmas, gente. Vou tocar no esquema aqui. Aline Maria Pereira Antas. Aline, é de livre e espontânea vontade que aceitas casar com Carina Maia Portela do B? Sim. Carina Maia Portela do B. Carina, é de livre e espontânea vontade que desejas casar com Aline Maria Pereira Antas? Sim. Sim. Então, a partir de agora, considerem-se civilmente casadas, e dando prosseguimento aqui à solenidade, vamos passar a troca das alianças, não é isso?
Vamos lá, né? Tem que fazer. Eita, coisa difícil essa coisa de voto. Na minha época era mais fácil. Era só dizer sim e pronto. Fiquei pensando o que falar para você. Já que o que sentimos, provamos, experimentamos, supera qualquer coisa que alguém já tenha falado, já escrito sobre amor. Mas aí lembrei de um trecho de Paulo aos Coríntios, que eu gosto muito. Ele é um dos meus preferidos. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. Eu tive medo. Medo de amar, medo de entender, medo de sofrer, medo de perder, medo de arriscar. Mas aí uma vez você me disse, para eu me arriscar, para eu me jogar, para eu aproveitar. E foi o que eu fiz. Eu me joguei. E o resultado? Eu te amo para além de todo entendimento, além de qualquer dogma, além da vida e para toda a vida. E te prometo viver para você e por você. Eu te prometo a minha vida. Te prometo lutar, sofrer, chorar, sorrir, brilhar, ser feliz e amar, e amar, e amar até a eternidade. Espera, essa aqui. E por que uma mulher? E por que o amor? Há pouco tempo, eu perguntei a um senhor de 90 anos o que ele achava de um casamento, de uma união entre duas mulheres. Daí ele me respondeu: amar e ser amado, até hoje, continua sendo a mesma coisa. Ele já viu essa vida. Aos 90 anos, ele já testemunhou muita mudança. Mas amar e ser amado continua sendo a mesma coisa. E por que, Karina? Estar feliz ao teu lado, Karina. Sentir saudades suas. Muita saudade, você sabe disso. Rir ao teu lado. Sonhar ao teu lado. Me faz um ser humano melhor. Mãe. E às vezes até menina. Quero sim viver o resto da minha vida com você. Eu te amo. Eu acho. Pronto, então chegamos ao final do casamento de Aline e Karina. E eu trouxe aqui uma singela mensagem, né, que é uma parte do trecho de um poema de Fernando Pessoa, que
eu utilizei quando eu proferi a primeira sentença de casamento homoafetivo. Eu acho que tem muito a ver. E diz o seguinte: o amor, exatamente o que vocês estavam falando, o amor é que é essencial. O sexo é só um acidente. Pode ser igual ou diferente. O homem não é um animal, é uma carne inteligente. Então, desejo a vocês felicidade, sucesso, tudo de bom. E parabéns mais uma vez. Vamos assinar aqui o termo para finalizar definitivamente.
enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. A semente que reguei no momento em que pensei numa flor crescendo do meu lado. Cor de manhã de sol, cor de manhã de sol. Tuas mãos sempre a seguir, o meu rosto pra sentir nosso beijo doce apaixonado. Cor da tarde a cair, cor da tarde a cair. Deixa essa noite pra depois. O que é nosso é pra nós dois. Vou ficar do seu lado, vou ficar do seu lado. Deixa essa noite pra depois. O que é nosso é pra nós dois. Vou ficar do seu lado, vou ficar do seu lado. Tuas mãos sempre a seguir, o meu rosto pra sentir nosso beijo doce apaixonado. Cor da tarde a cair, cor da tarde a cair. Deixa essa noite pra depois. Days run, nights
lights guide me, they show me the way. Oh, 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 take my hand, I'll lead you home. Escape our fate, you'll walk alone.